Shalom, queridos. Bom dia. Pastora Luciana Ramos, mais uma vez aqui com você, no nosso 16º dia dessa jornada em preparação para Yom Kippur. Eu louvo a Deus que tem nos permitido avançar. Eu louvo a Deus pela tua constância, pela tua permanência. Nós vivemos em uma geração que começa as coisas e larga pelo meio do caminho, que desiste das coisas com muita facilidade. Essa é uma das manifestações da ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Permanecer constante, fiel àquilo que nós estamos sendo chamados a fazer. Que o Senhor te fortaleça todos os dias. Tem dias que são simples, né? A gente acordar cedo e estar junto. Tem dias que é bem desafiador por conta da rotina que você estabeleceu naquele dia. Mas você tem permanecido fiel ao propósito e eu rogo ao Senhor para que sustente no intento que foi colocado no seu coração, que nós possamos alcançar a graça, a bondade, o favor, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que as nossas mentes e corações estejam sendo ministradas pela ação do Espírito nesse dia, em nome de Jesus. Vamos lá? Há um texto que norteia toda essa jornada. Ele está em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, que diz assim: examinemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Nós estamos já na segunda fase dessa jornada, e essa fase tem por tema correção de veredas, é corrigir os caminhos. No 16º dia, nós vamos corrigir a vereda da restituição. O arrependimento procura reparar o dano. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu quero ler a palavra de Deus com você no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 até o versículo 10. Lucas 19, versículo 1 até o versículo 10. A palavra diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Isso é um nome de uma árvore, gente. Eu nunca tinha percebido que essa tradução diz o nome da árvore. Então, vamos lá. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que como ele hospedaria um homem tão pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aleluia! Louvado seja Deus. Zaqueu era um cobrador de impostos, e era alguém que, ao encontrar Jesus, entendeu que arrependimento produzia fruto, produzia reparação, e aí ele decidiu cumprir com aquilo que a própria palavra de Deus diz. Essa ideia de devolver 4 vezes mais não veio da cabeça dele, não. A própria palavra de Deus, lá atrás, na Torá, no Pentateuco, já diz que quando você furtasse algo que era do outro, era assim que você deveria restituir. Ele estar apenas acessando a palavra, cumprindo com a palavra, e quando ele cumpre com a palavra, Jesus afirma que ele recebeu salvação. Vamos lá. Êxodo 22, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos ler a porção da palavra de Deus. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha.
Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Se, porém, já havia o sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com quem pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou em uma vinha e o largar para comer em campo de outra pessoa, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as moedas dos cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, esse pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelha, de roupa, ou de qualquer coisa perdida de uma das partes, diz: esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo e guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de quem se meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato ele for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, tratá-lo-á com testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal, e esse ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Palavra do nosso Deus. O que ele está dizendo aqui em suma, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, quando a gente começar a nossa meditação. Mas perceba que há um caminho de restituição para tudo aquilo que está errado. Quando eu me arrependo, quando eu tenho consciência, eu preciso restituir. Não é só, oh, me desculpe. Não, não, não. A gente tem uma restituição para fazer. Levíticos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, que eu já deixei marcado. Levíticos 6, de 1 a 7. A palavra diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas as que o homem costuma pecar, será, pois, que, tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o pedido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E, por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação, para a oferta pela culpa. Uau, peraí. É isso aí, até o 7. Trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-os, por isso, culpado. Uau. Aqui a palavra vai falar a respeito de outra série de coisas erradas e como é que deve ser feito esse processo aí de arrependimento, né? Trazendo a restituição, apresentando uma oferta diante do sacerdote, para que o sacerdote possa levantar no altar do Senhor. No texto de
Lucas 19, versículo 8, o primeiro que nós lemos, tem um versículo-chave da nossa meditação de hoje. O texto diz assim: se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É a fala de Zaqueu. Bora lá. Ao entrar na fase da correção de veredas, nós começamos a perceber que arrependimento não se limita ao reconhecimento interior de que alguma coisa precisa mudar. Há situações em que aquilo que Deus revela sobre nós exige também uma resposta prática. Algumas vezes, essa resposta pode abandonar um comportamento. Será abandonar um comportamento. Em outras, é precisar pedir perdão mesmo. Algumas vezes, essa resposta será ainda necessário você ir além e considerar se o dano causado pela sua escolha ainda pode ser, de alguma maneira, reparado. É nesse contexto que a Bíblia apresenta o princípio da restituição. Restituir não significa acreditar que todo erro pode ser desfeito. Não. Há situações em que as consequências não podem ser apagadas. Existem palavras que não podem ser recolhidas. Anos que não podem ser recuperados. Decisões que deixaram marcas permanentes. Também existem pessoas que já não estão presentes, ou relações que já não podem mais ser reconstruídas da mesma forma. Por isso, a restituição não pode ser tratada como uma tentativa de voltar no passado e fazer com que ele desapareça. Não é isso. O que ela nos ensina é outra coisa. Quando existe algo que ainda pode ser corrigido no presente, o arrependimento nos chama a assumir responsabilidade por isso. Essa compreensão aparece com bastante clareza na lei de Moisés. Em situações em que alguém causava prejuízo a outra pessoa, o processo não se encerrava apenas com um sacrifício diante de Deus. Havia também a responsabilidade de reparar, na medida do possível, aquilo que havia sido perdido ou prejudicado. Isso revela um aspecto importante da justiça bíblica. Deus não está interessado apenas na restauração da nossa comunhão com Ele, mas também na maneira como as nossas escolhas atingem ao próximo. Às vezes, a nossa compreensão de arrependimento pode ficar restrita ao campo espiritual. Confessamos diante de Deus, pedimos perdão e sentimos alívio, mas evitamos lidar com as consequências concretas daquilo que nós fizemos. A Bíblia, porém, nos mostra que o arrependimento pode nos conduzir justamente de volta às áreas que gostaríamos de deixar para trás. Talvez seja uma dívida que poderia ser paga, um objeto que ainda pode ser devolvido, uma promessa que continua possível de você cumprir, uma informação equivocada que precisa ser corrigida. Em outras palavras, a restituição pode envolver reconhecer publicamente o que atribuímos a alguém, uma culpa que não lhe pertencia, devolver uma honra que retiramos injustamente, ou assumir um compromisso que deixamos abandonado. Nem sempre será uma questão financeira. Existem reparações que são relacionais, morais e até de reputação. É justamente por isso que a história de Zaqueu é tão significativa. Ele era chefe dos publicanos e havia enriquecido dentro de um sistema conhecido por abuso, cobranças indevidas. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, alguma coisa começa a mudar. O texto não registra Jesus impondo a ele uma tabela de restituição, nem exigindo que demonstrasse arrependimento através de determinada quantia. A decisão de Zaqueu nasce do impacto que aquele encontro produziu no seu coração. Ele declara que daria aos pobres metade dos seus bens e que, se tivesse defraudado alguém, restituiria 4 vezes mais. O ponto central aqui nem é o cálculo que está sendo feito, mas a mudança da postura. Aquele homem que havia construído parte da sua vida a partir de exploração, agora começa a olhar para aquilo que possuía e para as pessoas que havia prejudicado de uma maneira bem diferente. Zaqueu não tentou comprar o perdão de Deus. Sua atitude veio depois do encontro com Cristo. A restituição, portanto, não foi a condição para ser alcançado pela graça. Foi um dos sinais de que a graça havia começado a reorganizar a sua maneira de viver. Essa distinção aqui é muito importante.
Não reparamos os nossos erros para conquistar o amor de Deus. Não, ninguém é capaz disso. Também não conseguimos pagar pelo perdão que nós recebemos. A salvação é graça. Mas essa mesma graça, quando encontra espaço em nós, começa a produzir responsabilidade. É possível dizer, Deus conhece meu coração. E isso é verdade, ele conhece mesmo. Mas justamente porque conhece o nosso coração, também conhece quando o nosso arrependimento se limita a um incômodo emocional e quando há disposição para produzir mudança. Podemos sentir tristeza por aquilo que fizemos e ainda assim resistir a tomar a atitude necessária para reparar o dano. Às vezes, nos arrependemos das consequências, mas não queremos assumir a responsabilidade. Gostaríamos que a relação voltasse para o normal, mas não queremos reconhecer claramente o que é que nós causamos. Desejamos que a outra pessoa nos perdoe, mas temos dificuldade de devolver aquilo que lhe pertence ou reparar o prejuízo que nós provocamos. É nesse ponto que essa segunda fase da jornada se torna mais exigente. Não estamos apenas perguntando o que sentimos diante do que Deus revelou, mas o que estamos dispostos a fazer com aquilo que reconhecemos. Isso também exige equilíbrio. Restituição não significa tomar decisões impulsivas ou tentar resolver situações complexas sem sabedoria. Existem casos que exigirão aconselhamento, planejamento ou até orientação jurídica antes de qualquer atitude. Há reparações que precisam considerar consequências para outras pessoas, situações em que um contato direto não é apropriado. Por isso, a pergunta não deve ser simplesmente como eu posso desfazer tudo. Talvez isso nem seja possível. A pergunta mais honesta é: existe algo que ainda está no meu alcance reparar? Essa pergunta não tira da culpa, nos tira da culpa que nos paralisa e nos leva para o campo da responsabilidade. Não podemos mudar aquilo que já aconteceu, mas nós podemos decidir como é que nós vamos viver diante das consequências daquilo que nós fizemos. Talvez você se lembre hoje de uma dívida antiga que foi ignorada, de algo que tomou emprestado e nunca devolveu, ou de um compromisso que assumiu e abandonou. Talvez o Espírito Santo traga à memória uma pessoa que foi prejudicada, ou uma atitude sua, ou alguém cuja reputação foi afetada por palavras que você disse. Quando essas lembranças surgirem, não precisamos interpretá-la imediatamente como uma condenação. Podemos recebê-la como uma oportunidade de examinar se existe alguma atitude que ainda pode produzir justiça no presente. Também será necessário reconhecer os nossos limites. Nem tudo poderá ser reparado integralmente. Algumas perdas não podem ser devolvidas. Nesse caso, talvez a restituição assuma uma outra forma. Reconhecer o erro, pedir perdão com clareza, parar de repetir o comportamento, assumir uma nova postura daqui para frente. Em determinadas situações, a melhor reparação que conseguimos fazer é uma mudança consistente. Isso não diminui a importância da restituição concreta quando ela é possível. Se algo pertence a alguém, devolver é diferente de apenas pedir desculpas por ter ficado com aquilo. Se existe uma dívida que eu posso pagar, dizer que estamos arrependidos não substitui o compromisso de organizar o seu pagamento. Se prejudicamos a imagem de alguém através de uma mentira, talvez o pedido de perdão precise ser acompanhado pela correção da informação diante das mesmas pessoas que a ouviram. Cada situação exigirá discernimento. Por isso, corrigir a vereda da restituição começa com disponibilidade para perguntar ao Senhor, sem selecionar previamente a resposta. Podemos dizer: mostra-me aquilo que ainda posso reparar e dai-me maturidade para não fugir da responsabilidade. Essa atitude também protege a nossa caminhada de uma espiritualidade que deseja restauração sem consequências.
A graça não nos ensina a fugir da responsabilidade, muito pelo contrário. Ela nos dá coragem para enfrentá-la sem sermos esmagados pela culpa. Somos perdoados, mas continuamos sendo chamados a viver uma vida com integridade. Nessa jornada para Yom Kippur, isso ganha um significado especial. Estamos preparando o coração para um tempo de arrependimento e retorno. O retorno verdadeiro não acontece apenas quando reconhecemos que tomamos uma direção errada, mas quando começamos, na medida do possível, a corrigir aquilo que encontramos pelo caminho. Talvez hoje não seja possível concluir todas as restituições necessárias. Algumas exigirão tempo, planejamento. Importante é não usar a complexidade do processo como justificativa para não começar. Há coisas que você talvez possa resolver hoje, outras que vão ser iniciadas na próxima semana. Algumas vão precisar de um compromisso de médio prazo. O que importa é sair da omissão e entrar em uma postura de responsabilidade. E aqui nós temos mais perguntas para que possamos encontrar as respostas dentro da nossa alma e possamos buscar o alinhamento daquilo que o Senhor está nos trazendo a meditar nessa manhã. Será que existe alguma dívida financeira, moral ou relacional que eu tenho evitado resolver? Será que há algo que pertence a outra pessoa e ainda está em minhas mãos? Será que eu fiz promessas ou eu assumi compromisso que eu abandonei sem procurar a pessoa envolvida? Mudei de ideia. Será que existe alguém que sofreu prejuízo por causa da minha atitude? Será que eu já prejudiquei a imagem ou a honra de alguém e nunca procurei corrigir aquilo que disse? Será que eu tenho confundido o fato de ter sido perdoado com a ideia de que eu não preciso mais assumir responsabilidade pelas consequências das minhas escolhas? Existe alguma situação que eu não consigo reparar totalmente, na qual eu ainda posso reconhecer o meu erro e posso mudar a minha postura? O que, de maneira concreta, ainda está ao meu alcance corrigir? Hoje é dia de fazer uma renúncia, a renúncia da negligência, da injustiça e da falta de restituição. Todas essas coisas, a motivação do seu coração deve ser se alinhar ao Pai. Deve ser estabelecer na sua própria vida os princípios eternos que regem a palavra de Deus, que devem reger também você. Deve ser se parecer mais com Jesus. Deve ser agradar ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que estabelece princípios sobre toda a terra e céu, toda vez que eu e você quebramos princípios, nós damos legalidade para aquele que veio para matar, roubar e destruir. Aquele que ruge como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, entrar em nossa vida e destruir. E a nossa vida vai produzir frutos conforme a espécie da legalidade que nós demos. Então, todas as atitudes que você tomou, em que você lesou, em que você não restituiu, em que você não reconheceu para reparar o dano, a legalidade aberta na tua vida, para que você viva as mesmas coisas. Sabe? Satanás tem autorização para tocar na sua vida financeira. Então, de verdade, isso é uma verdade, mas um anseio do meu e do teu coração, por vezes, fica equivocado. A gente quer resolver a nossa vida, a gente está vivendo um mar de coisas que a gente não consegue entender, por que eu trabalho tanto e eu não consigo pagar, por que eu trabalho tanto e eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e a gente nem percebe que as muitas coisas, decisões erradas que lesamos pessoas ao longo da jornada, estão ecoando, gritando aí, permitindo que o inimigo toque com legalidade, porque o juiz é justo. E quando ele chega diante da presença do juiz e apresenta, olha, fulaninha costuma pagar e não comprar. Olha, fulaninha deu a palavra lá, mas não cumpriu, não.
O Deus que é um Deus de aliança, olha e diz assim, rompendo com alianças, e é na aliança que o Senhor ordena a bênção. Então não é que Deus te amaldiçoe, não é que Deus te castigue, não, é você, sou eu, quem saio do lugar aonde ele ordena a bênção. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui sem pertencer a este lugar. Por isso, não precisamos viver aqui com a mentalidade daqui. Por mais que brasileiros sejamos e tenhamos crescido com a historinha de jeitinho brasileiro. Não somos daqui. E nós queremos viver o favor e a bênção do Deus a quem nós servimos, precisamos viver como cidadãos do reino, cumprir com os princípios que são do reino, para que, estando aqui, sejamos cercados pelo seu favor, pela sua graça, pela sua bondade, pelos seus anjos, pelo seu círculo de fogo, que nos protege, que nos livra da ação do mal. Quando estamos aqui dizendo pertencer a Deus, mas agindo com a mentalidade das pessoas que não têm Deus, nós damos legalidade para que os demônios toquem nas nossas vidas e nós teremos uma incoerência. Incoerência, ainda que tu seja crente, ainda que tu esteja na igreja dia após dia, ainda que tu viva neste lugar, você verá frutos de morte, roubo e destruição na sua vida. Por quê? Porque de Deus não se zomba e cada um vai apresentar o fruto conforme a espécie daquilo que tem semeado. Pastora, mas eu já estou em Cristo Jesus e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia, é verdade. As coisas velhas se passaram. Então, se você roubava, você não rouba mais. Agora você restitui. Por quê? Porque a sua mentalidade foi alterada. Então, aquilo que você fazia passado não faz mais. Um caminho novo se abriu, é o caminho da restituição. Amém? Se esse entendimento chega até você, faz comigo hoje essa oração. Eu vou fazer ela mais uma vez de forma pausada, para que você abra a sua boca e você possa fazê-la comigo, em nome de Jesus. Pai, eu reconheço diante de Ti as situações em que as minhas escolhas causaram prejuízo a outras pessoas. E me arrependo pelas vezes em que procurei apenas alívio para a minha consciência, sem assumir a responsabilidade que me cabia. Perdoa-me por toda a negligência, injustiça, omissão e falta de integridade. Renuncio à tentativa de esconder, minimizar ou justificar aquilo que ainda precisa ser tratado. Dai-me humildade para reconhecer os danos que causei e sabedoria para reparar aquilo que ainda está ao meu alcance. Onde houver dívida, ensina-me a assumir responsabilidade. Onde houver algo a devolver, dai-me disposição para fazê-lo. Onde houver uma palavra para corrigir, uma honra para restaurar, concede-me coragem para agir com verdade. Eu não quero usar a tua graça como desculpa para fugir das consequências das minhas escolhas. Quero permitir que ela transforme também minha maneira de reparar aquilo que foi quebrado. Ensina-me a viver com integridade e a produzir frutos coerentes com o arrependimento que professo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Hoje, separa um tempo para escrever no seu diário. Coloca o título assim: aquilo que ainda posso reparar. Faça esse exercício com tranquilidade. Não tente procurar culpa em todas as áreas da sua história. Apenas peça ao Espírito Santo que lhe mostre situações concretas que ainda está no seu alcance reparar. Talvez você se lembre de uma dívida, de algo emprestado que não foi devolvido, de uma promessa,
de informação que ainda pode ser corrigida, ou de uma pessoa que merece receber um reconhecimento que você negou. Ao lado de cada situação, escreva qual é a atitude que ainda é possível fazer. Se algo exige dinheiro e você não consegue resolver imediatamente, talvez o primeiro passo seja procurar a pessoa e propor uma forma responsável de pagamento possível para você. Se precisa envolver algo, estabeleça quando você vai fazer isso. Se precisa corrigir uma palavra, pense em quem precisa ouvir essa correção. Não tente resolver tudo de uma vez. Escolha uma situação que possa começar a ser tratada essa semana e transforme em um compromisso concreto. Se a situação for complexa ou puder produzir consequências importantes para outras pessoas, procure aconselhamento antes de você agir. Restituição responsável não significa agir sem sabedoria. No final do dia de hoje, registre tudo o que Deus te mostrou. Qual será a sua primeira atitude e quais obstáculos você ainda precisa enfrentar para concluir aquilo que foi iniciado. Amém? Eu quero fazer mais uma oração para findar esse tempo com você. Feche os teus olhos, curve sua cabeça em reverência. Eu vou orar por você. Pai, eu quero mais uma vez me achegar diante de Ti em confiança ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e te apresentar cada pessoa que está participando dessa jornada. Eu te peço que o Teu Espírito dê coragem para olhar com responsabilidade para aquilo que as nossas escolhas produziram na vida de outras pessoas. Tu conheces situações que talvez tenhamos esquecido e também aquelas que ainda nos acompanham, porque sabemos que alguma coisa permanece pendente. Ajuda-nos a distinguir a culpa, que apenas paralisa, da convicção que nos conduz a atitudes que são maduras. Eu oro por aqueles que perceberam que existe algo concreto a reparar. Dá-lhes humildade para procurar as pessoas envolvidas, reconhecer o erro e fazer aquilo que estiver ao seu alcance. Onde houver dívidas, concede sabedoria e organização para assumir compromissos reais. Onde houver prejuízos, mostra de que maneira pode ser reparado. Onde palavras feriram ou prejudicaram a honra de alguém, dá coragem para reconhecer e corrigir. Também te peço por aqueles que estão olhando para situações que já não podem ser desfeitas. Livra-nos da tentativa de voltar ao passado e mudar aquilo que não está mais em nossas mãos. Mostra-lhes o que ainda é possível fazer no presente e ensina-o a transformar arrependimento em uma maneira diferente de viver daqui para frente. Se alguma reparação exigir tempo, planejamento ou ajuda, dá perseverança para não abandonar o processo. Que a dificuldade não se torne uma nova desculpa para a omissão. Senhor, também nos dá sabedoria para não agir impulsivamente em situações que são delicadas. Quando houver necessidade de aconselhamento, de orientação profissional, ou cuidado especial com outras pessoas que estão envolvidas, ajuda-nos a buscar direção antes de tomar decisões. Que cada pessoa que está me ouvindo compreenda que a tua graça não elimina a nossa responsabilidade, mas nos permite enfrentá-la sem precisar viver debaixo de condenação. Fomos alcançados por Cristo e justamente por esse motivo precisamos reconhecer os nossos erros com verdade e participar, na medida do possível, da restauração daquilo que prejudicamos. Forma em nós uma vida marcada pela integridade, pela responsabilidade e pelo compromisso de não deixar para trás danos que ainda podemos corrigir. Com aquilo que estamos chamando de arrependimento, se torne visível também na maneira como tratamos pessoas, compromissos, recursos e responsabilidades. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Aqui eu ainda quero fazer um adendo. Talvez você não tenha condição de restituir, de reparar, porque a pessoa já morreu, ou porque é uma situação em que não é possível restaurar, não é possível devolver, não é possível
reparar o dano. E aí, uma oração resolve, pastora? Isso vem à minha consciência agora, uma oração resolve? Não. A Bíblia nos diz, no livro de Levíticos, que nós lemos, que você deve se apresentar diante do seu sacerdote, do seu pastor, da sua pastora, com uma oferta de reparação. Então, você vai reconhecer, você vai confessar o seu erro, o seu pecado, aquilo que você não tem como reparar com quem sofreu o dano. E você vai apresentar uma oferta. E essa oferta vai ser levantada diante do altar do Senhor, como prova, como fruto do seu arrependimento. E assim, o Senhor consumirá com fogo e tirará do registro, né, a legalidade que é dada ao inferno para poder tocar na sua vida, removerá a culpa em nome de Jesus, tá bom? Então fica aí o ensino para você. Amanhã, às 6 horas da manhã, nós estaremos juntos mais uma vez na nossa live de meditação. Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz na sua presença. Lembrando, seguimos firmes, hein? Seguimos firmes no nosso jejum. Como é que tá para você aí? Para mim tá desafiador. Eu recebi visita que esses dias minha casa tá cheia de coisa que eu não posso comer. Eu estou escondendo, guardando, congelando, dando para tirar da minha vista, mas a gente segue firme, mortificando a nossa carne para fortalecer o nosso espírito e tornar os nossos ouvidos mais sensíveis à voz do Senhor. Amém? Deus abençoe você.